Olá, vamos utilizar a calculadora da Tecla GTI 84 Plus para resolver este problema, para obter então o cálculo das probabilidades para a distribuição normal. O problema é o seguinte: suponha que as medidas da corrente elétrica em um fio têm distribuição normal, com uma média de 10 miliamperes e uma variância de 4 miliamperes, seja X, portanto, o valor dessa corrente em miliamperes. Qual a probabilidade de a medida exceder 13 miliamperes? Portanto, eu aqui, a nossa variável X terá distribuição normal de valor médio 10 e variância 4, ou seja, 2 ao quadrado, ou seja, o nosso μ será igual a 10 e o desvio padrão sigma igual a 2, sendo que a probabilidade pedida é a probabilidade de x maior que 13, que corresponde aqui no gráfico. Se pusermos aqui o gráfico, corresponderá, portanto, a esta areazinha aqui à direita do 13. Portanto, a nossa probabilidade é a probabilidade de x maior que 13. Na calculadora, para obter esta probabilidade, vamos aqui ao menu, portanto, o botão azul, 2MB, VARS, e vai-nos aparecer aqui as funções associadas à normal, portanto, sendo que E2 corresponderá à função de distribuição, e, portanto, será a normal CDF. CDF é a sigla para Cumulative Distribution Function, e, portanto, executamos aqui, Enter, e agora temos aqui os parâmetros a colocar. Como esta probabilidade corresponde, no fundo, a calcular a área no intervalo de 13 a infinito, o que eu tenho que colocar aqui, o limite inferior será, portanto, o 13, o limite superior será um valor tão grande quanto possível, não é necessário colocar o maior valor que a máquina admite, mas podemos colocar aqui, por exemplo, um valor suficientemente elevado. Qualquer coisa como isto é mais que suficiente, ok? O valor médio será, portanto, 10 e o desvio padrão será 2. Portanto, fazemos o cálculo e temos aqui então esta função. Só de referir que se tiverem uma calculadora destas com um firmware mais antigo, o menu anterior poderá não aparecer e então será necessário escrever isto à mão. Portanto, quando se escolhe a opção 2, aparece apenas normal CDF, parênteses, e, portanto, será necessário então indicar o limite inferior, o limite superior, o valor médio e o desvio padrão. Ok? Fazemos Enter e temos o valor então, neste caso, arredondando a quatro casas decimais, 0,0669. Ok? Pronto. Vamos agora resolver aqui a questão, a segunda questão, que diz o seguinte: qual a probabilidade de a medida ser no máximo 8 miliamperes? Ou seja, quero calcular aqui a probabilidade de x menor ou igual que 8, que corresponderá aqui no gráfico a esta areazinha aqui, está bem? E, portanto, x menor ou igual que 8. Portanto, eu poderia copiar aqui a função e mudar os valores, mas vou novamente aqui às distribuições, escolher mais uma vez a opção 2, ok? E agora, neste caso, o limite inferior, vou usar um valor bastante baixo. Não é necessário, mais uma vez, utilizar o valor mais baixo que é possível introduzir aqui, que seria, por exemplo, menos 9 vezes 10 levantado a 99, ok? Posso colocar apenas menos 9,99999 por aí fora e será mais que suficiente. E, portanto, coloco aqui menos. O menos tem que ser este, ok? Quando trabalhamos com funções aqui na calculadora, não se deve usar aqui o menos que se utiliza para a subtração, deve-se utilizar este menos, corresponde a um tracinho mais curtinho, e, portanto, menos 9,99999, mais que suficiente, ok? E Enter. Agora aqui, limpamos, colocamos o valor 8, mantemos o valor médio de desvio padrão, continua a ser o mesmo, ok? E, ok, cá está. Portanto, aparece a mesma coisa, só que o limite inferior e o limite superior são diferentes. Executamos e temos este valor que será, então,
0,1587 se arredondarmos. Portanto, 0,1587. Isto se arredondarmos. Parem no seguinte. Eu nem precisava de colocar aqui, posso ir buscar aqui novamente a função e até posso chegar aqui e apagar alguns destes valores. Não precisa ser um valor tão baixo, querem ver. Um, vou fazer delete. Por exemplo, vou ficar apenas com 1000 menos 9.900. Até posso colocar menos 9, apenas com menos 999. E vocês vão ver aqui, quando executo, que dá o mesmo valor até à décima casa decimal. Portanto, não é necessário escolher um valor exageradamente pequena, porque nós sabemos que a distribuição normal, que é simétrica relativamente ao seu valor médio, quando nos afastamos para as caudas, portanto, a densidade decresce exponencialmente para zero e muito rapidamente, portanto, a área que estaria de menos infinito até este valor, menos 999, é uma área insignificante e, portanto, logicamente será diferente de zero, mas é um valor tão próximo de zero que não afeta, de facto, estas casas decimais, as primeiras 10 casas decimais. Ok? Pronto. Passemos agora então à terceira questão, que é uma questão que se resolve da mesma forma. Neste caso, qual é a probabilidade de a medida da corrente estar entre 9 e 11 amperes? Portanto, se eu marcasse aqui, é a probabilidade de 9 menor que x menor que 11. Eh, reparem no seguinte, que ter aqui menor ou menor ou igual é indiferente, trata-se de uma variável contínua, e como corresponde a calcular uma área, ok? No fundo será esta área, considerar ou não os limites do intervalo não altera o cálculo da área e, portanto, neste caso, usando aqui novamente a calculadora, vou mais uma vez aqui ao menu, ok? Opção 2, opção 2, e, portanto, aqui vou definir o limite inferior como sendo 9, o limite superior como sendo 11, o valor médio continua a ser 10, o desvio padrão continua a ser 2 e, portanto, só executar, Enter, ok. E está aqui então o valor que seria 0,3829, arredondando com 4 casas decimais. Tá bem? Pronto, isto temos então o nosso valor calculado. Ok? Um, vamos então aqui ver aqui a resposta, um cálculo distinto. Neste caso, pretendemos determinar valor para o qual a probabilidade de uma medida da corrente estar abaixo desse valor ser 0,2, ou seja, uma vez que eu sei que na normal até o valor médio tenho 0,5, portanto eu quero determinar o ponto, vou chamar um A, tal que a probabilidade de x menor que A é igual a 0,2. Reparem que isto é equivalente a dizer que a função de distribuição no ponto A é 0,2, ou seja, é a mesma coisa que dizer que A é igual à função de distribuição, à inversa da função de distribuição da variável x de 0,2, ok? Portanto, graficamente, eu, na realidade, uma vez que a área que está à esquerda é 0,2 e até ao valor médio temos uma área correspondente a metade, a 0,5, o nosso A há de ter um valor aqui à esquerda do 10 e, portanto, que tem à sua esquerda uma área de 0,2. Ok? E, portanto, o que nós, o que nós queremos aqui, então, é obter a função inversa da função de distribuição da normal no ponto 0,2. Vamos aqui às distribuições e temos aqui a terceira opção que corresponde à inversa da normal. Ok? Fazemos Enter. E o que nos aparece aqui é uma coisa ligeiramente diferente, ok? Esta área que eu vou indicar aqui será a área à esquerda, uma vez que aqui no tail estou a indicar que a área será à esquerda do valor, e portanto, neste caso é 0,2. O valor médio será
10, sendo que o desvio padrão será, portanto, 2, ok? Aqui vou escolher left, vou manter o left, porque eu estou a indicar a área que fica à esquerda do ponto A, que é 0,2. Se quisesse, se quisesse indicar a área à direita, neste caso mudaria aqui a área 0,8 e aqui a cauda, em vez de ser a da esquerda, seria à direita. Portanto, a área à direita seria 0,8, uma vez que a área total, que a densidade forma com o eixo das abscissas, terá que ser 1. Então, neste caso, é só executar. Enter, ok, ok, avançar, Enter e tenho isto, ok? Portanto, faço Enter mais uma vez e temos o tal valor que logicamente terá que ser inferior a 10. Ou seja, se eu arredondar isto dá 8,3168. 8,3168, isto arredondado a quatro casas decimais, certo? Ahm, Portanto, se eu agora, eu por exemplo, para aqueles que usam, que têm que uma versão do firmware mais antiga, podíamos ir aqui escolher esta função, novamente, repetir, e é assim, não é necessário escrever left, ok? Portanto, se vocês aqui apagarem o left, vou apagar também esta vírgula. Se indicarmos só os três primeiros parâmetros, sendo que o primeiro será 0,2, que é a área que está à esquerda, o 10 é o valor médio e o desvio padrão, e fizermos Enter, vão ver que dá exatamente o mesmo valor, porque por defeito a função assume que esta área é à esquerda. Só se quiséssemos já a área à direita, teríamos que colocar vírgula right. Ok? E, portanto, se vocês repararem, se eu for aqui e puser aqui, por exemplo, vou mudar isto aqui para insert e puser aqui right, tá, ok, está aqui. Ok? Pronto. Pronto. Deu um erro. eh, não sei porquê. Vamos aqui novamente à função. Talvez seja melhor. Eh, Escrevi alguma coisa errada. Eh, Sinceramente. Portanto, se eu colocasse aqui, por exemplo, 08 e agora aqui o right, ok? Vamos aqui enter e agora, em princípio, ok. Dá exatamente o mesmo valor, como podem ver, ok? Pronto. Eh, não sei o que aconteceu aqui. Portanto, faltou aqui, substituir, apaguei sem querer o desvio padrão, que seria 2. Estão a ver? E, portanto, logicamente que dá erro. E, portanto, eh, mas do resto funcionou muito bem. Portanto, temos o nosso problema resolvido. Apenas queria indicar o seguinte, que ao trabalhar com a calculadora, com este modelo de calculadora, aconteceu-me uma coisa estranha, sem querer carreguei aqui num menu diferente, fui para um menu diferente. Quando voltei aqui a chamar as funções e chamei, por exemplo, a função para calcular a função de distribuição, que é o 2, este menu deixou de me aparecer, está bem? A forma como eu resolvi isto para que o menu me voltasse a aparecer foi ir aqui à tecla 2MD mem de memória e fazer aqui, portanto, a opção 7, reset. Aqui é indiferente, enter, confirmar o reset e voltou-me a aparecer o menu. Pronto, é só um pormenorzinho, voltou-me a aparecer o menu e como podem ver, quando vamos aqui, inclusive, repor os valores originais. Pronto. Dito isto, não tenho mais nada a acrescentar. Como vimos, conseguimos utilizar este modelo de calculadora para responder a este conjunto de perguntas utilizando os valores da função de distribuição de uma normal e a sua inversa, que foi o caso da última questão. Dito isto, tenho apenas a dizer que espero que vos tenha ajudado e fiquem bem.